Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos e juntos vamos realizar mais um breve estudo. Considerando f de reais em reais, faça o esboço do gráfico da função quadrática f de x igual a x² menos 2x menos 3. Como sugestão, siga os seguintes passos. Primeiro, calcule se existirem as raízes reais da função. Segundo, calcule o ponto relativo às coordenadas do vértice da parábola. Terceiro, determine o ponto em que a parábola intersecta o eixo y. Quarto, determine o ponto simétrico relativo ao terceiro passo. E quinto, marque os pontos no gráfico e esboce-o. Pois bem, antes inclusive de nós seguirmos tais passos, vamos pensar no seguinte: x² tem coeficiente que é positivo. Se esse coeficiente é positivo, então nós podemos dizer o seguinte: olha, a é maior que zero, ou x² sendo positivo, vai nos permitir concluir que a parábola terá concavidade para cima. Se este coeficiente fosse negativo, ou seja, se x² fosse negativo, então a concavidade, ou a abertura da parábola, seria voltada para baixo. Nesse contexto, então, agora nos é permitido seguir os passos e, na sequência do esboço, verificar se obedece ao que nós já constatamos. Pois bem, o primeiro passo diz o seguinte. Vamos até destacar aqui. No primeiro passo, nós vamos buscar as raízes. Então, aqui as raízes dessa função. As raízes reais dessa função, elas são encontradas quando nós fazemos f de x igual a zero. Ou seja, nós vamos fazer x² menos 2x menos 3 igual a zero. Nós poderíamos resolver esta equação que surgiu agora através de soma e produto de raízes. Neste caso, se nós procurássemos duas raízes que multiplicadas gerariam o número 3 negativo, nós poderíamos dizer que menos 1 que multiplica 3 atende a essa solicitação. Menos 1 vezes 3, menos 3. E que somadas, simultaneamente, geram o 2 com o sinal trocado. Neste caso aqui nós temos menos 2, será mais 2. Então, menos 1 mais 3, 2 positivo. Então, podemos dizer, de antemão, que as raízes reais são menos 1 e 3. Mas vamos supor ainda que nós não temos este conhecimento, ou não lembramos, ou não temos segurança para segui-lo. Então, nós vamos utilizar a já conhecida fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte: menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2 que multiplica a, nos fornece tais raízes. Realizando então o cálculo, nós vamos ter menos 2, ou seja, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b² menos 2², e menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 3. E toda a expressão dividida por 2, que multiplica a, 2 que multiplica 1. X, então, vai ser igual menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de menos 2², 4, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Então, mais 12. Sobre 2 que multiplica 1, 2. X vai ser igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 e 12, 16, sobre 2. X vai ser igual, então, vai ser igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2. Então, nós vamos ter aqui, separando, um x' que vai ser 2 menos 4 sobre 2, e um x duas linhas, que será 2 mais 4 sobre 2. No primeiro resultado de x, x' vai ser igual a 2 menos 4 menos 2, meios, e x' vai ser igual a menos 1. X duas linhas vai ser 2 mais 4, 6, sobre 2, ou x duas linhas igual a 3. Que são as mesmas raízes que inicialmente havíamos determinado. Coloquei também aqui uma tabela
para que facilite a organização dessas informações. O primeiro valor de x que nós encontramos, então, é menos 1. O segundo valor que nós encontramos é 3. Os valores de y correspondentes são os mesmos, nesse caso 0 e 0. Aqui onde foi solicitado, ou melhor, aqui onde foi destacado, calcule se existirem as raízes reais, nós podemos dizer também que nós encontramos os zeros da função. Raízes reais, zeros da função, tem aqui, nesse sentido, a mesma função. E aqui vamos chamar o primeiro ponto de ponto A e o segundo ponto de ponto B. Concluímos, assim, o primeiro passo. Vamos agora para o segundo passo. No segundo passo, nos é solicitado a determinação das coordenadas do vértice da parábola. As coordenadas do vértice podem ser determinadas no mínimo de 2 modos distintos. No primeiro modo, vamos colocar aqui, segundo passo. No primeiro modo, nós pegamos 2 pontos simétricos quaisquer, calculamos a média aritmética e aí determinamos a coordenada x no vértice. Ou então nós utilizamos uma fórmula já conhecida, qual seja, x no vértice será igual a menos b sobre 2a. Nós vamos fazer o cálculo utilizando aqui as raízes da equação, em que x' mais x duas linhas, que por sinal são pontos simétricos, dividido por 2, nos fornecerá, nesse contexto, o valor do vértice que procuramos. Então, x no vértice será igual a menos 1 mais 3 sobre 2. Ou seja, x no vértice será igual a menos 1 mais 3, 2 sobre 2. Portanto, x no vértice vai ser igual a 1. E podemos já colocar em nossa tabela esse resultado. Procuramos também o valor de y no vértice. Y vértice pode ser calculado também no mínimo de 2 modos distintos. Num desses modos, y vértice vai ser igual ao valor que nós substituirmos na função original, que é f de x igual a x² menos 2x menos 3, pelo valor do x no vértice que encontramos. Nesse contexto, vou preferir este modo de determinar o valor de y vértice. Então, realizando o cálculo, nós vamos ter 1 ao quadrado, menos 2 que multiplica 1, menos 3. Y no vértice vai ser igual a 1 menos 2, menos 3. E y vértice vai ser igual a 1 menos 2, menos 1. Menos 1 menos 3, menos 4. Com este valor, que destacaremos agora, aqui em nossa tabela, nós concluímos mais uma etapa. Lembrando que, ou reforçando mais uma vez, que x vértice pode ser calculado com a fórmula menos b sobre 2a, levando precisamente ao mesmo resultado, e que y vértice também pode ser determinado através de menos delta sobre 4 vezes o a, que também nos levará ao mesmo resultado. Aí atendemos já a 2 dos passos. No terceiro passo, aqui nós vamos chamar esse ponto de ponto V de vértice. No terceiro passo, é solicitada que nós determinemos o ponto em que a parábola intersecta o eixo y. O ponto em que a parábola intersecta é também o ponto que, entre aspas, corta o eixo y. Nós vamos em busca deste ponto. Então, a função para o terceiro passo que nós vamos utilizar diz que f de x será igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. E nós vamos em busca, então, da interseção. Esta interseção com o eixo y vai ocorrer quando o valor de x for igual a 0. Então, basta nós fazermos f de 0, que será igual a 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado, que é 0. 2 vezes 0 é 0, menos 3. Portanto, f de 0 vai ser igual a 0 menos 0, 0, menos 3, menos 3. Ou seja, o ponto de interseção da parábola com o eixo y será dado por x0 e y menos 3. Vamos marcar este ponto também em nossa tabela, destacando-o. Nós vamos ter 0 para x e menos 3 para y.
Vamos chamar este ponto de ponto C. Atendemos aí ao terceiro passo. No quarto passo, está sendo solicitado que nós determinemos o ponto simétrico relativo ao terceiro passo. Bom, o ponto simétrico, vamos chamar aqui de quarto passo. Vamos separar bem os cálculos que estamos realizando, para que não haja confusão em nosso estudo. Então, o quarto passo terá como base o terceiro passo, ou seja, nós temos aqui um f de 0 que é igual a menos 3, ou seja, um y que é igual a menos 3. Nós vamos pegar a função original que diz que f de x é igual a y, que é igual a x² menos 2x menos 3. E nós vamos substituir este y por menos 3, reescrevendo x² menos 2x menos 3 igual a menos 3. Se isolarmos aqui as expressões que contêm x, fazendo com que menos 3 do primeiro membro seja reescrito no segundo membro, vamos ter um x² menos 2x, que será igual a menos 3 mais 3, ou x² menos 2x será igual a 0. Aqui nós podemos resolver essa expressão no mínimo de 3 modos distintos. No primeiro modo, nós utilizaríamos a mesma fórmula de Bhaskara. No segundo modo, nós utilizaríamos soma e produto. No terceiro modo, nós realizaríamos a fatoração da expressão. Nós podemos usar quaisquer um dos modos. Aqui, nós podemos também considerar que uma das raízes, já conhecida, vale 0. Nós poderíamos também, nesse passo, dividir toda a expressão por x. Para simplificá-la, vamos obter, então, como resultado x² por x, 1x menos 2x por x, 2 que é igual a 0. Isolando o valor de x, nós vamos obter o que será o ponto simétrico ao ponto que destacamos no terceiro passo. Ou seja, o ponto simétrico vai ser dado pelo ponto 2 para x e menos 3 para y. Este modo como eu determinei o valor de x, ele é derivado da fatoração da expressão. E aí vamos destacar este número, este ponto. Colocando, então, o valor 2 para x e menos 3 para y. Vamos chamar esse ponto de ponto D. Muito bem, cumprimos o quarto passo. Agora vamos atender ao quinto passo, que diz o seguinte: marque os pontos no gráfico e esboce-o. O ponto A é aquele composto pelo valor de x menos 1. O nosso gráfico aqui está sem as escalas. Nós vamos entender que o ponto de interseção de x com y é justamente o ponto em que nós temos o 0 e o 0, para x e para y. Menos 1 é esse ponto que estou destacando, e é o ponto A. Para x3, y0, então, da interseção para a direita, nós vamos ter 0, 1, 2, 3. E marcamos no próprio eixo o ponto B. Então, aqui é 1, 2 e 3. Em seguida, nós vamos ter o vértice, que será composto pelo x1 e o y menos 4. Então, aqui está o número 1, menos 2, menos 3, menos 4, com o 1 positivo. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de vértice da parábola. Em seguida, vamos ter 0 para x e menos 3 para y. Então, o ponto é esse daqui, que é a interseção do gráfico com o eixo y. Nós chamamos esse ponto de ponto C. E, por fim, nós temos para x2, y menos 3. Então, 2 e menos 3 aqui. Este ponto, vamos desfazer aqui, isto. Então, aqui, menos 3. Está aqui o ponto, que é o ponto D. Agora, basta nós esboçarmos o gráfico. Vamos mudar a cor aqui, para podermos fazer um desenho que seja mais fácil de visualizarmos, aqui ampliando um pouquinho, e o gráfico vai ficar assim. Então, a partir do vértice, eu faço uma linha, mais ou menos com esta configuração aqui. Quem estiver assistindo, se puder fazer com um pouquinho mais de capricho, provavelmente vai ver surgir um gráfico
parecido com esse que nós estamos destacando agora. Tudo bem, pessoal? E é isso, povo. O nosso gráfico está esboçado e nós atendemos, finalmente, a todos os passos que nos foram sugeridos. Concluindo o exercício. Aí, para você que pretende anotar esses passos ou verificá-los, você pode ir pausando o vídeo à medida que nós vamos mostrando esses passos surgindo. E caso você esteja fazendo as anotações, cada pausa que você der vai lhe permitir conferir seus resultados ou reproduzir as informações que aqui estão sendo destacadas. Joia, pessoal? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Eu desejo tudo de bom para vocês, muito sucesso em sua caminhada e até uma próxima. Tchau!